São tristes os tempos em que nós estamos vivendo. Sim, são tempos muito mais perigosos do que aqueles que nossos antepassados cristãos sofriam a morte em sua consequência devido ao testemunho ao Senhor Jesus Cristo. Poucos acreditarão nas minhas palavras, porque a maioria das pessoas olha o exterior, aquilo que é visível, e visto assim parece que as coisas de fato estão melhores, mais quietas, controladas do que uns anos atrás. São poucos os que olham o coração e as coisas que são ligadas à alma, que mais são de valor. Mas em Mateus 16 diz: o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? Estes dias são muito mais perigosos, porque naqueles tempos Satanás vinha abertamente quando o sol estava no alto do céu, rugindo como um leão. Era fácil identificá-lo e às vezes até esconder-se dele. Além disso, seu objetivo principal era destruir o corpo natural. Mas agora ele se aproxima de noite ou no crepúsculo do dia. Se apresenta de forma estranha, porém agradável, para espreitar a alma do desatento. Sua obra consiste, acima de tudo, em destruir a alma. Sua meta é pistolear e aniquilar totalmente a fé cristã, para que depois destruir o cristão individual. Por causa da sua fé, vive separado do mundo. Ele agora se apresenta como anjo de luz, como diz em 2 Coríntios no capítulo 11, como mensageiro do divino, cheio de bondade, de olhar humilde e com trajes decentes. Ele mantém uma certa separação das multidões mundanas, procurando dar a aparência dos mártires de outra hora. Suas palavras são humildes, trêmulas, cheias de contradição. Parecem ser o fruto de uma profunda meditação e o cuidado de falar apenas a verdade. Mas, quando ao menos se espera, agarra o cordeiro inocente e o despedaça como um lobo disfarçado de ovelha. Rouba a fé preciosa, sem a qual é impossível agradar a Deus, como nos ensina Hebreus, o capítulo 11, o versículo 6. E sem a qual, de acordo com as palavras de Cristo, seremos condenados. Porque segundo o apóstolo Paulo, aquilo que não procede da fé é pecado. O nosso coração fica triste com essas coisas, e de ter que falar desta maneira. O Senhor fortalece a nossa fé. O Senhor ajuda aos seus cordeiros fracos e confiantes que aquele que morreu ressuscitou e está prestes a vir, montado na vitória, para aqueles que confiam no Senhor se alegrarem. Aleluia! Graças a Deus! Seja muito bem-vindo a mais um culto da Igreja Central de Iguape. Eu me chamo Camilo e você está em mais um culto online para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Como nós já podemos acompanhar na introdução dessa mensagem, a leitura do prefácio do livro O Espelho dos Mártires, onde nos narra um livro antigo as dificuldades que aconteceriam em nossos dias. A Igreja do Senhor tem passado por dificuldades, a Igreja do Senhor está muito próxima do arrebatamento e hoje nós acompanharemos um pouco mais destes sinais. Em nome de Jesus Cristo, que você possa nos acompanhar com alegria,
com fé, que o Senhor fortaleça a nossa fé nele, que o Senhor ilumine a nossa mente, ilumine o nosso coração, que o Senhor nos ajude a compreender melhor a sua palavra, porque a compreensão, o discernimento só pode vir de o Espírito Santo de Deus, do Espírito Santo do Senhor. Ele é o principal articulador da nossa vida e ele sim tem como nos dar sabedoria para que possamos compreender mais e mais da palavra do Senhor. Amém? Então, antes de mais nada, eu quero pedir a você, meu irmão e minha irmã, você que nos assiste, estamos chegando aí aos 300 inscritos no canal da Casa de Deus, e para a honra e glória do Senhor, porque é Ele que merece ser glorificado, é Ele que merece ser adorado, é Ele que merece ser reconhecido, Ele vai continuar sendo reconhecido, glorificado, exaltado, adorado, bendito, glórias a Deus. Mas não cansamos de pedir a você que, por favor, divulgue o canal da Igreja Central. Vamos fazer uma força, um mutirão aí da fé e passar a divulgar cada vez mais aí a palavra do Senhor através do canal da Igreja Central de Iguape, porque eu acredito, eu tenho absolutamente certeza que você também, acredito eu que você acredita que essa casa de oração tem se preocupado com a palavra. Muitas vezes, quando nós ouvimos essa mensagem em nosso ouvido, a palavra, a verdade, e há muitas pessoas, na verdade, os inocentes, aquele que a Bíblia diz, os distraídos, aquele que a Bíblia ensina que são os descuidados, acredito que em todo lugar se prega a palavra, que é a todo lugar a mesma palavra, que é o mesmo Jesus, que é o mesmo Deus, que é mil maravilhas, que isso e aquilo, que aquele outro, que é uma bênção aqui, que é bênção lá, é bênção acolá, e não é isso que diz a palavra de Deus, não é isso que ensina as Escrituras Sagradas, não é isso que Paulo ensinava, muito pelo contrário, o apóstolo Paulo nos ensina que, ainda que venha um anjo, ainda que venha uma revelação, ainda que venha qualquer outra coisa, anunciar outro evangelho, tenha-se por anátema, por maldito. E igreja do Senhor, nossos dias são dias muito perigosos, são dias difíceis. Por quê? Porque há uma divisão, uma linha muito fina, há uma pequena separação, porque muitos acreditam de que tudo que se prega, tudo que se ensina, tudo que se chama por Deus é de Deus. E meu irmão e minha irmã, isso não é verdade, isso não é um fato. Não é tudo que se chama por Deus. A palavra do Senhor nos diz que Jesus certa vez declarou: cuidado, nem é tudo que se chama pelo meu nome. Cuidado quando eu vi falar, ali está o Cristo, ali está o Cristo, lá está o Cristo, e é que ele vai estar lá. Não é isso que a palavra do Senhor nos ensina, muito pelo contrário, a palavra do Senhor nos relata que Jesus falou: acautelai-vos, para que ninguém vos engane. Essa mensagem foi trazida pelo pastor João Mário em uma das escolas bíblicas dominicais, que ficou gravada em nosso coração. E é essa que é a intenção principal da palavra do Senhor, nos trazer um ensino verdadeiro, um ensino concreto, um ensino da palavra. E igreja do Senhor, não é toda palavra que é a mesma palavra, não é toda pregação que é a verdade, não é todo ensinamento que é a verdade. Jesus declarou, e nós vamos continuar declarando aquilo que Jesus declarou. Nós vamos continuar pregando, anunciando aquilo que o mestre já anunciava, que é: acautelai-vos, para que ninguém vos engane. Mas é impressionante, meu irmão e minha irmã, como tem pessoas que se deixam levar facilmente por lobos enganadores. É impressionante, igreja do Senhor, como pessoas dão ouvidos a fábulas, a qualquer ministração, porque se usa o nome de Jesus, se usa o nome de Deus. A palavra do Senhor nos ensina que os últimos dias deviam ser abreviados, senão até os escolhidos seriam enganados. E é impressionante como tem pessoas que são tão bem ensinadas, tão bem doutrinadas na palavra de Deus, no ensinamento das coisas de Deus, e procuram ainda assim outro ensinamento, procuram ainda assim outra palavra, procuram ainda assim outras direções. Meu irmão, tome cuidado com outras direções, tome cuidado com outras orientações, tome cuidado com outras palavras, tome cuidado com outras mensagens. Nos nossos dias são piores do que os dias de Paulo. Por quê? Porque nos dias do Império Romano, a igreja de Cristo era perseguida e morta naquele momento porque ela era cristã. Agora não.
agora a coisa está no meio cristão. Agora é tudo que se denomina cristão, teoricamente falando, é cristão. E não se pode falar que não é cristão. Então a palavra do Senhor nos diz que havia um plantador, uma parábola que o Senhor contou. O reino de Deus é parecido como aquele senhor que saiu a semear. Durante a noite veio os seus inimigos e prejudicou ali aquele lugar que estava plantando ali o trigo e jogou um monte de joio. E o que aconteceu? Ali veio o servo daquele senhor e falou: meu Deus, e agora o que nós vamos fazer? Tem muito joio no meio do trigo. E ali o Senhor responde para ele: não tem problema, espere crescer, porque no momento certo o trigo será separado do joio. E é isso que está acontecendo em nossos dias. E o Senhor tem nos ensinado, o Senhor tem nos ajudado. Nós devemos dar valor ao ensinamento do Senhor. Nós devemos dar valor ao que Deus tem falado conosco. Se eu e você darmos valor à palavra do Senhor que tem sido ministrada, não só nos cultos de terça, de quarta, de sábado, domingo na escola bíblica, o que Deus tem falado conosco, igreja, devemos valorizar cada palavra, cada mensagem vindas da parte de Deus para nós. Não é um homem que está trazendo, não. É Deus, porque a partir do momento em que o homem, tomando conhecimento da causa, usar a palavra, o púlpito, o poder dele de persuasão momentâneo para querer fazer alguma coisa, esse homem ele vai prestar conta com Deus. Seja eu, seja você, seja qualquer um. Deus não precisa desse favor humano. O Espírito do Senhor não precisa desse favor. O Espírito do Senhor, ele se manifesta com poder, ele se manifesta com graça, ele se manifesta com a sua glória, ele se manifesta se revelando, ele se manifesta de diferentes formas, sem precisar da intervenção humana. Ele usa o homem, ele usa a vontade dele, ele faz a obra dele de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu querer. Mas antes de mais nada, nessa introdução, nós vamos nos preocupar com os dias que antecedem a vinda do Senhor. O que a palavra do Senhor nos registra sobre os dias que antecedem a vinda do Senhor? Será que os dias que antecedem a vinda do Senhor estão diferentes dos dias dos apóstolos? Será que os dias que antecedem a vinda do Senhor são dias de relaxamento, dias de preguiça, dia de ficar bocejando? Será que os dias que antecedem a vinda do Senhor, está bem claro quem que é o diabo, quem que é o anticristo, quem que é o falso profeta? Será que os dias que antecedem a vinda do Senhor, eu e você não podemos ser enganados? Será que os dias que antecedem a vinda do Senhor, todos os crentes em geral estão preparados, estão atentos, estão de olhos abertos e estão aguardando a vinda do Senhor? Será? É o que a palavra do Senhor falará conosco hoje. Como será nos dias da vinda do Senhor? Amém? Abra sua Bíblia comigo em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Isso mesmo, 2 Tessalonicenses, o capítulo de número 2, no versículo de número 1 em diante, diz assim a palavra do Senhor: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa ressurreição com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais a vossa mente, não vos transformeis, não mude o vosso pensamento com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Aleluia! Graças a Deus. Parando aqui no versículo 2, é o versículo revelador da parte de Deus para nós, porque muitas pessoas, infelizmente, em nossos dias, e é como diz o apóstolo Paulo, com tristeza, que nós falamos a respeito disso. Aqui em 2 Tessalonicenses capítulo 2 diz assim: que não mudeis facilmente o vosso modo de pensar. Aleluia! E o Senhor já nos faz um alerta nesse momento, para que nós venhamos a compreender bem a vontade dele. Será que nós estamos mudando o nosso jeito de pensar? Como que está o nosso pensamento em relação à vinda do Senhor? Como que está o nosso pensamento em relação à volta do Senhor? Pouco é falado da volta do Senhor, pouco é falado da vinda do Senhor, mas a volta do Senhor está próxima.
Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Jesus está voltando para buscar o seu povo. E eu não estou aqui para botar medo, para fazer um alerta, para falar que eu vou, que você não vai, que esse vai, que aquele não vai. É um alerta da parte de Deus para mim e para você. Se o Senhor está nos trazendo essa palavra, é porque Ele quer nos alimentar dessa palavra. É porque Ele quer nos alertar desse momento, desses dias que antecedem a vida do Senhor, que antecedem a vida do Senhor. Como está aqui em Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 2. Que não mudeis facilmente o vosso modo de pensar, nem fiqueis assustados por causa de espírito, palavra, cartas atribuídas indevidamente a nós. Aleluia! Glórias a Deus! Paulo está dando um recado aos Tessalonicenses: não vos turbeis, não fiqueis perturbados por causa dessas coisas. Aleluia! O dia do Senhor inclui muitos acontecimentos. O problema surgiu com a posição tomada por alguns, baseadas numa falsa interpretação de que a série de eventos começa a se desenvolver e, portanto, o Senhor deveria aparecer logo. Perceba, igreja do Senhor, que algumas pessoas elas não conseguem compreender e interpretar bem a vontade de Deus e começam a causar problemas no meio da obra de Deus. E começam a causar divisões, começam a causar contendas, porque Jesus falou que um reino dividido ele não subsiste. Uma casa dividida, ela não consegue subsistir. E é incrível porque Paulo está falando: não mudeis facilmente. Porque tem pessoa que facilmente ela acredita dos outros. Aqui Paulo está falando: o vosso modo de pensar, nem fiqueis assustados por causa de espírito. Porque muitas pessoas naquela época, elas acreditavam o dom que existe hoje, que é um dom maravilhoso, chamado dom da revelação, que se manifesta através de pensamento, através de Deus falando conosco, através de sonho, através de visão, através de uma sensação vinda por Deus. Esse é um dom de revelação que Deus atribuiu e deu para a sua igreja, para a sua casa de oração, para que a igreja seja edificada, fortalecida. Mas aqui, nesse momento, pessoas usavam esse dom para subtrair a vontade de Deus e incutir no povo a vontade própria. E agora começavam a confundir a cabeça das pessoas. E muitas pessoas mudavam facilmente de pensamento. É incrível, meu irmão e minha irmã, como tem pessoas que elas são levadas facilmente por uma opinião secundária, por uma suposta direção. E elas vão numa maré que nós ficamos até impressionados. Aqueles que buscam e confiam em Deus são firmados na palavra, são firmados na rocha. Mas os nossos dias, como nós estamos aprendendo agora, são dias difíceis, são dias complicados. Muitas pessoas, elas buscam apenas uma revelação, elas buscam apenas uma direção, e é nisso que está pautado e baseado a vida delas, numa revelação, numa direção. Não é na palavra de Deus, não é nas escrituras sagradas, não é no que Deus tem para a vida dela. Buscar Deus? Não. Fazer a vontade de Deus? Não. Se esforçar na obra de Deus? Não. Agradecer a Deus pela casa que tem? Não. Se dedicar a vida na obra de Deus, na casa que Deus entregou para eu e você vivermos? Não. E agora, uma revelação, você acredita? Isso aí é a minha vontade que está sendo feita? Então eu acredito. Então perceba que isso já não acontecia desde agora, desde os tempos da antiguidade. Mas o apóstolo Paulo, direcionado pelo Espírito Santo, ele alerta a igreja de que isso é uma situação perigosa. E Paulo fala: não mudeis vosso pensamento, nem por espírito, nem por palavra, nem por cartas atribuídas indevidamente a nós. Paulo está dando um alerta: cuidado. Tem pessoa que fala que fui eu que falei, não fui eu que falei. Cuidado. Tem pessoa que fala que fui eu que mandei, não fui eu que mandei. Cuidado. Mas tem pessoa que é inocente mesmo. Inocente, diz a palavra de Deus, na verdade ela é desapercebida. Tudo que chega no ouvido dela, ela acredita. Tudo que falam para ela, ela acredita. E acaba causando confusão, acaba causando alvoroço, acaba causando dissensão. Tome cuidado, igreja do Senhor, com os falsos ensinamentos,
com as falsas direções. Se preocupe em ouvir a palavra de Deus, se preocupe em ouvir a direção de Deus, porque Deus não vai nos desamparar, mas nunca Deus vai nos desamparar. Mas não tem um relato bíblico que afirma que Deus desampara o seu povo. Não tem relato bíblico, não tem base bíblica, não tem direção bíblica que Deus abandonou a sua igreja, que Deus vai deixar a igreja ir para o buraco, que a igreja vai afundar e que vai acabar tudo em nada. Isso aí não tem base bíblica, isso não tem fundamento. Nem quando Davi pecou, Deus abandonou o seu povo. Nem quando o seu povo murmurou contra ele no deserto, Deus abandonou o seu povo. Nem quando Esther virou rainha e lá ela havia esquecido onde ela veio, Deus fez lembrar ela que se ela continuasse daquele jeito, Deus ia cobrar ela. Deus não abandonou o seu povo. Nem quando o povo foi para a Babilônia, o povo virou escravo na Babilônia por diversos e diversos anos, vários e vários anos, Deus não abandonou seu povo, muito pelo contrário. Daniel, Ezequiel, Jeremias, esse povo todo aí saiu honrado do meio dessa situação, porque Deus, Ele não é um Deus que tem prazer na derrota do seu povo. Deus, Ele não é um Deus que vai chamar o seu povo para envergonhá-lo em público, para chacotear em público, para tudo dar em nada. Isso não existe. Isso não tem base bíblica. Ah, eu conheço, sabe o que eu conheço? Eu conheço uma determinada situação aí e que acabou em nada e foi vendido e acabou totalmente sem base bíblica, totalmente sem cunho teológico, totalmente sem base escatológica ou bíblica ou teológica vinda da parte de Deus. A palavra do Senhor nos registra: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Portanto, igreja do Senhor, o Deus que nos chamou, Ele se encarrega de estar conosco. Não se preocupe se é por espírito, se é por palavra, se é por carta, se é por mensagem do diabo. Não dê bola, não busque falsos ensinamentos. Acredite que está perto a vinda do Senhor e valorize os ensinamentos que Deus tem ministrado sobre a sua e sobre a minha vida. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Ninguém vos engane, versículo 3, de modo algum, pois isso não acontecerá. Paulo está dando um alerta. As pessoas estavam ali criando confusão, criando contenda, criando divisão de ensinamento dentro dos Tessalonicenses. Cristo já está vindo, Ele já está voltando, Ele está às portas. E Paulo aí está deixando bem claro, através de uma santa e divina revelação, isso não vai acontecer. Isso não pode acontecer antes que aconteça isso e aquilo. Aleluia! Coisas não podem acontecer sem a vontade de Deus, sem a permissão de Deus, sem a direção de Deus. Pode falar quem quiser, pode mostrar o que quiser, pode ser a carta que for, pode mandar quem quiser, sem a vontade de Deus, não vindo da parte de Deus, não tendo a confirmação da parte do Senhor, não vai acontecer. E Paulo está pondo um ponto final. É por isso que Paulo escreve aos Tessalonicenses, para desmentir toda mentira, para acabar com toda falsidade, para acabar com todo engano e para edificar os Tessalonicenses na rocha que é Jesus Cristo, para edificar os Tessalonicenses, para edificar na rocha que se chama Jesus e confiar que a vida do Senhor tem uma direção da parte de Deus. Aleluia! Ninguém vos engane de modo algum, pois isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Já aprendemos em diversos cultos com a Bíblia Dominical ensinamentos sobre a apostasia e sobre a situação que seria nos últimos dias. A mudança de pensamento em relação às coisas de Deus, o abandono deliberado da fé, o abandono das coisas de Deus, o abandono da obra de Deus, o abandono da Escritura Sagrada de forma deliberada. É isso que é apostasia. Isso já está acontecendo em muitos lugares, igreja do Senhor, e em muitas igrejas mesmo também. Se quiser tirar o meu vídeo do ar depois que você está ouvindo, pode tirar. Mas em muitos lugares, em muitas denominações, a palavra de Deus, o ensinamento sobre a vida de Deus já não é mais pregado, o ensinamento contra o pecado não é mais pregado, a sã doutrina não é mais pregada,
E para mim também, eu estou aqui para falar aquilo que está escrito nas Santas Escrituras. Já não é mais pregado o ensinamento verdadeiro, o ensinamento do caminho estreito, o ensinamento do arrependimento de pecado. Por isso que eu e você temos que valorizar a casa que nós estamos. Quantas vezes o diabo quer vir no meio do seu ouvido? Ah, essa casa de oração isso, o pastor Aparecido aquilo, o pastor falando de tal isso, o presbítero tal é aquela coisa. Só que nós estamos numa casa de oração aonde o Espírito Santo tem liberdade, aonde o Espírito Santo opera homens pecadores, mas o Espírito tem liberdade, e aonde é liberdade, o Espírito opera. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Valorize o Espírito Santo, porque é Ele que nos conduz para o céu. Valorize o Espírito Santo que nos acusa do pecado. Valorize o Espírito Santo que opera nessa casa. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Voltando à palavra do Senhor, sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Aleluia! Igreja do Senhor, que coisa maravilhosa! A apostasia, isso que nós estamos vendo, isso tem que acontecer, isso vai acontecer. Esse é um sinal do fim dos tempos. A mistura entre o pé de barro com ferro, igual Daniel viu ali no final, a mistura que vai acontecer entre joio e trigo, isso é natural. Essa é uma permissão de Deus. Não significa que Deus quer que nós sejamos joio, não significa que Deus, o Senhor, quer que nós venhamos a ser o joio, mas sim o trigo, as ovelhas que ouvem a voz do bom pastor. Cuidado com os falsos ensinamentos, cuidado. Nós já aprendemos na casa do Senhor diversas passagens, diversos ensinamentos, mas é importante para nós relembrarmos um ensinamento muito categórico, muito importante, que foi sobre a mulher adúltera no livro de Provérbios, e a interpretação que Deus deu aquele dia, e falou sobre o perigo de nós ouvirmos a mulher adúltera. E a palavra que Deus trouxe naquele dia foi a respeito de a falsa igreja, o falso ensinamento que conduz o homem como um boi para o matadouro. Aleluia! Mas infelizmente, igreja do Senhor, e é com tristeza, mas ao mesmo tempo é sabendo que são os dias do fim. Tem pessoas que são conduzidas ao matadouro porque querem ouvir o falso ensinamento, porque querem ouvir a falsa doutrina, porque elas querem ouvir a falsa direção, a falsa palavra. Ah, Jesus salva, isso, aquilo, aquele outro, pode tudo. Não pode tudo, não é isso que diz a palavra do Senhor. Não pode ser pulado nem tirado uma vírgula, nem um tio da palavra do Senhor, o que diz em Apocalipse capítulo 21 e 22. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Vamos continuar a palavra do Senhor para que possamos avançar. Aleluia! O que se opõe e se levanta contra tudo que se chama de Deus. Aleluia! O objeto da adoração. Para um pouquinho aí no versículo 4. Olha as características do anticristo. Portanto, quando João fala que o espírito do anticristo já está operando, isso é um sinal muito sério, isso é um sinal muito importante para que nós venhamos a observar com olhos espirituais, não com olhos carnais, não com olhos físicos, mas com olhos espirituais, compreendermos as coisas de Deus. Isso é importante. O mundo espiritual, ele está aí, só não vê quem não quer. Só não vê quem não quer, até quem não serve a Deus vê o mundo espiritual, quem dirá eu e você. Aí a palavra de Deus está nos dizendo aqui que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou seja, objeto de adoração. Aleluia! Então perceba, igreja do Senhor, que um dos sinais do espírito do anticristo é a rejeição às coisas de Deus, é a rejeição à verdade da palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim: ah não, mas agora tem uma nova interpretação. A palavra de Deus diz assim: ah não, agora estamos num novo entendimento. A palavra de Deus diz assim: mas a lei do país fala que pode. A palavra de Deus diz assim: mas no meu entendimento pode. O espírito do anticristo é o espírito maligno, é o espírito do anticristo que já está operando. Ele não vai operar, ele já está operando em muitos lugares. E que Deus nos guarde, continue nos protegendo, nos fortalecendo. E nós vamos orar no final desse culto para que o Espírito de Deus tenha liberdade de bradar aqui durante as ministrações e seja feita a vontade de Deus
para a honra e glória do Senhor, porque o Senhor, Ele não aceita, Ele não tolera o morno. A palavra de Deus nos diz, seja quente ou frio, porque morno eu te vomito, eu te regozijo, eu não quero, eu não tenho prazer nesse tipo de coisa, nessa situação de você conhecer a verdade e não viver nela. Aleluia! A ponto de assentar-se no santuário de Deus e apresentar-se como Deus. A palavra de Deus nos diz no versículo 5 de 2 Tessalonicenses: não vos lembrais de que eu vos dizia estas coisas quando eu estava convosco? Paulo está falando para eles, já se esqueceram? Porque tem pessoa que ela esquece muito rápido do que é certo, ela esquece muito rápido a palavra de Deus. Um ouvido para política, para o jogo de futebol, para qualquer outra coisa, um ouvido é aguçado. Para a obra de Deus, para a palavra de Deus, é um ouvido tampado. Agora sabeis o que detém, para que seja revelado no tempo certo, pois o mistério da impiedade já está atuando, e falta apenas ser tirado do caminho aquele que agora o detém, a igreja do Senhor. E então o ímpio será revelado, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda. A vinda desse ímpio se dá por meio da força de Satanás, com todo o poder, sinais e falsos milagres, e com todo o engano da injustiça, para os que perecem, pois rejeitaram amar a verdade para serem salvos. Aleluia! É uma permissão de Deus. Aqueles que rejeitaram a verdade, estão ouvindo a palavra, estão ouvindo a verdade, mas eles rejeitam, eles querem ouvir outras coisas, eles querem concordar com outras coisas, com outra direção, com outra fala, com outro caminho, que pode isso, que pode aquilo, que pode aquele outro. E por isso Deus lhes havia enviado a atuação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creiam na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Mas, irmãos amados do Senhor, devemos sempre agradecer a Deus, aleluia, pois a vossa salvação, pela santificação feita pelo Espírito e pela fé na verdade, é para isso vos chamou pelo vosso Evangelho, para alcançardes a glória do vosso Senhor Jesus Cristo. Assim, irmãos, ficai firmes e conservai as tradições que vos foram ensinadas, oralmente ou por epístola nossa. E o próprio Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor e nosso Deus, nosso Pai, que nos amou e pela graça nos deu a eterna consolação e a boa esperança. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Não se deixe enganar, igreja do Senhor. Nós estamos nos últimos dias. Como foi no tempo de Noé, assim será nos últimos dias. A apostasia já faz parte de uma realidade, infelizmente, da igreja de Cristo, da igreja falsa, da igreja verdadeira. E também o esfriamento tem tomado a vida de muitos. Que o Senhor venha nos fortalecer, que o Senhor possa nos ajudar e que eu e você possamos permanecer firmes no Senhor, porque Ele não vai desamparar, querer confiar nele não. Ele não vai desamparar, Ele vai nos ajudar, Ele vai nos fortalecer. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor por esses dias honrará aqueles que confiam nele. O Senhor por esses dias honrará você que está preocupado, você que está preocupada com alguma coisa. O Senhor fala para você não se preocupar, porque Ele será a solução dos seus problemas. Por esses dias o Senhor responderá orações de pessoas preocupadas com situações. O Senhor ajudará pessoas que estão precisando. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Não busque outro ensinamento, não busque outra direção. O Senhor ajudará a sua casa de oração. O Senhor
suprirá as necessidades da minha e da sua vida. Aleluia! Por esses dias o Senhor nos dará sinais de que Ele está com a sua igreja. Por esses dias o Senhor nos dará sinais de que Ele está com a sua casa. Por esses dias o Senhor nos dará sinais de que Ele está na sua obra. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Curva sua cabeça, feche seus olhos agora e vamos orar, porque precisamos de oração. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, neste momento oramos clamando a tua misericórdia, oramos clamando o teu perdão, oramos pedindo que o Senhor nos ajude. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, fortalece a nossa vida, Senhor. Fortalece, meu Deus, a tua igreja. Fortalece, meu Deus, a tua obra. Fortalece, meu Deus, o teu povo, o teu servo, os teus filhos. Meu Pai, vai alcançando o fraco, o abatido, o oprimido, o necessitado. Vai alcançando o desvalido agora. Alcança os encarcerados, os enfermos. Meu Deus, essa pessoa que está preocupada, essa pessoa que está aí orando, pedindo ao Senhor. Meu Pai, me ajuda, meu Deus, me ajuda. Senhor, o que será de mim? E meu Deus, o Senhor, meu Deus, vai ajudar essa pessoa. O Senhor socorrerá essa pessoa, porque ela tem buscado fazer a tua vontade, porque ele tem buscado fazer o teu querer. Aleluia! O homem não é nada, mas o Senhor opera milagres e maravilhas. Espírito Santo de Deus, o Senhor desampara a tua casa, o Senhor desampara a tua obra, vai alcançando cada lar, vai alcançando cada casa agora, vai alcançando cada família agora, e nos protege de todo mal, nos livra de toda doença. Repreende o espírito de enfermidade dentro desse lar, dentro dessa casa. Meu Deus, essa dor que quer pegar a perna do teu servo, a perna da tua serva, essa dor, meu Deus, que quer pegar a cabeça do teu servo, a cabeça da tua serva, meu Pai, vai queimando agora, meu Pai, essa seta maligna e quer trazer uma dor no peito, vai repreendendo agora, meu Pai, essa seta maligna e quer trazer preocupação, e quer trazer desânimo, e quer trazer preguiça, vai queimando agora, meu Pai, vai renovando as forças. A tua palavra nos ensina em Isaías: eu confio no Senhor, aqueles que buscam ao Senhor terão as suas forças renovadas como a águia. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Fica com a tua igreja, meu Pai, fica conosco, nos alimenta, nos fortalece e nos ajuda, porque dependemos e precisamos do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, livra-nos da apostasia e da falsa direção e nos dá vitória. Aleluia! E graças a Deus. Aleluia! Que o Senhor te abençoe, te guarde, te proteja, que toda a honra, toda a glória sejam dadas apenas a Jesus, e que Deus possa estar alcançando e nos fortalecendo, nos livrando do mal, porque estamos próximos da vinda do Senhor. Amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.